Meu nome é Irma Claire Matthews. Tenho 63 anos e vivo desde os meus 20 em uma pequena congregação em St. Augustine, na Flórida, a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Minha vida foi simples, dedicada à oração, ao cuidado com os necessitados e aos votos que fiz com sinceridade, pobreza, castidade e obediência. Eu acreditava profundamente na missão da igreja, até o dia em que tudo mudou. Era uma manhã chuvosa de primavera. Eu dirigia sozinha em direção a um convento vizinho, para levar medicamentos e alimentos para uma freira idosa. Estava concentrada no rosário que murmurava baixinho, quando um caminhão deslizou no asfalto molhado e me atingiu em cheio do lado do motorista. Lembro do som de vidro estilhaçando e da luz se apagando, como se alguém tivesse soprado a chama de uma vela. E então, o silêncio. Mas eu ainda estava consciente. Ou melhor, desperta, mas não no meu corpo. Eu me via ali, presa nas ferragens, mas não sentia dor. Flutuava suavemente acima da cena, como se tivesse me libertado de algo muito apertado. Ao meu redor, tudo era envolto por uma calma intensa, um silêncio quase sagrado. E então percebi. Eu estava fora do meu corpo. Algo estava acontecendo. A primeira coisa que senti foi paz. Não era ausência de dor. Era uma presença absoluta de amor. Um calor indescritível me envolvia, como se os próprios céus tivessem me acolhido. Foi quando percebi uma luz vindo em minha direção. Uma luz viva, pulsante, feita de consciência. Dela surgiram 3 figuras, anjos, mas não como os que vemos em vitrais ou pinturas. Eles não tinham asas ou feições humanas. Eram feitos de luz e vibração, e mesmo sem dizer uma palavra, eu os compreendi. Eles me chamavam pelo nome, não Irma Claire, mas Claire, com um carinho tão profundo que senti lágrimas espirituais escorrendo por mim, embora meu corpo estivesse imóvel. Eu quis perguntar o que estava acontecendo, mas antes que minha mente pudesse formar qualquer pensamento, uma das entidades se aproximou e tocou minha consciência com algo que posso chamar de memória eterna. E naquele toque, tudo começou a mudar. Eles me disseram que eu estava entre mundos e que havia coisas que eu precisava ver. Coisas que estavam escondidas de mim há muito tempo. Verdades que, uma vez reveladas, me transformariam para sempre. Foi então que percebi, essa experiência não era apenas uma travessia. Era um chamado, um despertar. A transição foi imediata. De um instante para o outro, não estava mais acima do acidente. Eu estava em outro lugar. Uma sala imensa feita de luz viva. Não havia paredes como as conhecemos, mas havia uma sensação de espaço, de acolhimento. O chão parecia feito de energia dourada, e o ar vibrava com algo que só posso descrever, como verdade em forma pura. Os 3 seres de luz ainda estavam comigo. Um deles se adiantou, e sem mover a boca, porque não havia boca, falou diretamente à minha alma. Você buscou a verdade com sinceridade. E agora, ela será revelada. Foi como se minha consciência se expandisse num segundo. Senti como se estivesse sendo desprogramada. Camadas e camadas de crenças, medos, dogmas, sendo gentilmente retiradas. Como se eles estivessem me limpando para que eu pudesse ver o que estava ali. E então, diante de mim, surgiu o que parecia ser um painel vivo de imagens. Não eram apenas visões, eram experiências. Cada uma delas pulsava com significado e emoção. Via a história da igreja. Não aquela que aprendi nos livros ou catecismos, era como ver os bastidores espirituais dos grandes eventos. Vi santos verdadeiros. Almas puras que dedicaram suas vidas à compaixão. Mas vi também o que nunca me foi contado. Acordos escusos, manipulações políticas, guerras travadas em nome de Deus, mas guiadas por sede de poder. Vi papas que foram usados como peças de um xadrez maior. E, então, algo dentro de mim gelou. Uma cena se destacou entre todas.
Vi o atual Papa ainda vivo e percebi que sua morte traria um colapso dentro da estrutura da Igreja. Uma revelação incontrolável viria à tona, como se os céus estivessem esperando esse momento para abrir os véus. A morte dele abrirá os portões da verdade. Aquilo que foi escondido será exposto. As mentiras cairão uma a uma, disseram os seres de luz. Você, Claire, verá antes e poderá escolher o que fazer com isso. Senti um misto de desespero e libertação. Era como se a casa que eu habitara por toda a vida estivesse desmoronando. E ao mesmo tempo, eu estivesse finalmente conhecendo o mundo fora das paredes. Mas por quê? Perguntei chorando com o coração. Porque chegou a hora. E porque você sempre buscou com coração sincero. A sala então começou a se transformar. A luz vibrava de forma diferente. O que eu estava prestes a ver era ainda mais chocante e quebraria completamente tudo o que eu pensava saber sobre Deus, o bem, o mal e a própria missão da Igreja. A luz começou a pulsar com mais intensidade e sentia algo como uma vertigem espiritual. Era como se minha alma estivesse sendo preparada para uma verdade que exigia força para ser absorvida. Os seres de luz estavam em silêncio agora. Como se o que eu fosse ver só pudesse ser compreendido no íntimo mais profundo da alma. Foi então que o ambiente se dissolveu novamente, e diante de mim surgiu uma estrutura gigantesca, semelhante a um palácio, mas feita de sombra. Era uma imagem simbólica, mas compreensível. Era o coração oculto da instituição que eu havia servido a vida inteira. A fachada era dourada, mas desgastada, mas por trás dela, os corredores estavam tomados por um tipo de escuridão viva, manipulação, ganância, medo e controle espiritual. Houve gritos abafados, não gritos de dor física, mas de consciências presas, almas que haviam sido enganadas por mentiras disfarçadas de fé. E vi como essas mentiras foram cuidadosamente costuradas, ao longo dos séculos, misturadas com verdades para torná-las indissociáveis. Uma teia de controle espiritual que agia no invisível, influenciando mentes e corações com culpa, medo e submissão. E então, me mostraram a verdadeira natureza do plano por trás daquela estrutura. Manter a humanidade desconectada de sua luz interior. A Igreja, ao menos aquela faceta oculta, não guiava almas à divindade, mas as afastava de sua autonomia espiritual. E isso não era apenas um erro humano, era um projeto. A verdadeira espiritualidade está dentro de cada alma. Ela é livre, infinita e autossuficiente. Mas ao longo do tempo, homens com sede de poder decidiram sequestrar o acesso à divindade. Eles criaram intermediários, dogmas, castigos eternos, tudo para manter o rebanho sob controle. Ouvir aquilo era como sentir minha alma rachar. Tudo o que eu acreditava, cada missa, cada confissão, cada hóstia. Agora tremia diante daquela revelação, eu tremia. Você não errou por crer, Claire. Você errou por entregar seu poder. Mas agora, ele será devolvido. Vi então imagens de outros líderes espirituais, de várias tradições. Alguns também haviam caído em armadilhas semelhantes, mas em meio ao caos, também vi almas despertando. Em todos os cantos do mundo, pessoas comuns tendo experiências como a minha, rompendo os véus, buscando uma conexão direta com a fonte. E uma última imagem me cortou por dentro. Vi o funeral do Papa. Milhares choravam. Mas nos bastidores, arquivos secretos eram expostos, documentos queimados, pessoas em pânico. A farsa viria à tona, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Você voltará, Claire, e precisará decidir se vai contar o que viu. Nesse instante, senti que estava sendo puxada de volta. A luz se afastava, o chão energético sumia, e uma dor repentina me invadiu. A dor de voltar à carne. A primeira sensação foi sufocante, como se eu estivesse tentando respirar debaixo d'água. Um zumbido ensurdecedor me envolvia, e meus membros pesavam como se estivessem presos a pedras. Aos poucos comecei a ouvir vozes, apitos, máquinas. Estava de volta. Abri os olhos lentamente.
e luzes frias de hospital me cegaram por um momento. Senti tubos no meu nariz, algo preso ao meu braço, e uma dor surda, atravessando o lado esquerdo do meu corpo. Um médico e uma enfermeira perceberam que eu despertava e se apressaram em me examinar. Ouvi palavras como milagre, trauma, ressuscitação bem-sucedida. Me disseram que estive clinicamente morta por 2 minutos e 39 segundos. Mas eu sabia, não foram apenas minutos, foram eternidades. As memórias da experiência estavam vívidas, queimando dentro de mim como brasas acesas. E quanto mais eu me lembrava, mais difícil era conciliar o que havia visto com a realidade à minha volta. Eu estava de volta à Terra, mas era outra pessoa. Algo havia mudado profundamente. Nos dias seguintes, as freiras do convento vinham me visitar. Algumas rezavam ao meu lado, outras choravam aliviadas por eu ter sobrevivido. Mas eu me sentia estranha entre elas, como se agora eu soubesse de um segredo que ninguém mais via. O pior não era o silêncio, era o conflito dentro de mim. Como contar a verdade sobre algo que vai contra tudo que você defendeu a vida inteira. Como dizer às pessoas que a igreja, a qual devotou sua alma, esconde algo sombrio. Como dizer que o Papa, símbolo máximo da fé que sustentava bilhões, estava prestes a morrer, e que sua morte traria à tona algo que o mundo inteiro precisaria encarar. Eu chorava, sozinha à noite. Não por medo, mas por luto. O luto pela fé, como eu conhecia. A fé de olhos vendados. A fé que dizia: obedeça mesmo que não entenda. Agora eu entendi. E a responsabilidade de carregar essa compreensão era um peso e uma libertação ao mesmo tempo. Comecei a escrever tudo o que lembrava. Páginas e mais páginas em um caderno escondido dentro da minha cômoda. Escrevi sobre os anjos, sobre a sala de luz, sobre os segredos, sobre a estrutura de sombras e a manipulação espiritual. Escrevi tudo como um desabafo, como uma confissão final. Não sabia se alguém acreditaria, mas precisava deixar registrado. O que mais me perturbava era o sentimento de urgência, como se o tempo estivesse correndo, como se o dia da morte do Papa estivesse próximo e com ele uma explosão de verdades que mudaria o mundo. Eu me perguntava, e se eu for a única a saber disso antes que aconteça? E se for meu papel dizer? E se esse for o verdadeiro motivo de eu ter voltado? Estava viva, mas jamais seria a mesma. Após algumas semanas, recebi alta do hospital. E voltei ao convento. Fui recebida com orações, sorrisos e abraços. Para as irmãs, eu era um milagre. Para mim, eu era uma bomba relógio. Trazia dentro de mim algo que ninguém ali podia imaginar. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar, e cada gesto de festa me feria, como uma faca invisível. Nos primeiros dias, tentei manter o silêncio. Pensei que talvez tudo fosse apenas um delírio causado pela morte clínica. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais aquela voz interior voltava a falar. Não era uma voz comum. Era uma presença dentro de mim, serena e firme, que me lembrava: você viu. Você sabe. Agora precisa escolher. Comecei a perceber sinais. Sonhos vívidos com um Papa em silêncio, cercado de fumaça. Notícias na TV sobre seu estado de saúde. Pequenos escândalos abafados pela mídia. Movimentações discretas no Vaticano. Tudo parecia conspirar para confirmar o que eu já sabia. A hora estava próxima. Certa noite, fui até a capela vazia e me ajoelhei diante do crucifixo. Olhei para o rosto de Cristo e senti uma mistura de amor e raiva. Como ele podia permitir que usassem seu nome para manipular? Como deixava que corações sinceros, como o meu, fossem enganados por tanto tempo? Senhor, o que queres de mim? Agora sussurrei com lágrimas. E pela primeira vez o silêncio respondeu com clareza. Uma sensação tomou conta de mim, como se cada célula do meu corpo vibrasse a mesma mensagem. Diga a verdade, mesmo que ninguém acredite. Mesmo que percam a fé em você. Mesmo que você perca tudo. O medo me apertou o estômago. Eu sabia o que significava. Contar minha experiência seria um escândalo.
Podia ser expulsa da congregação, podia ser ridicularizada, acusada de heresia, desmentida por teólogos e padres. Mas também compreendia algo mais profundo. Era exatamente isso que a estrutura sombria temia, que alguém lá de dentro abrisse a boca, que alguém saísse da caverna e descrevesse a luz. Comecei então a gravar áudios em segredo, registrando meu testemunho com detalhes. Cada gravação era feita durante a madrugada, escondida na biblioteca. Separei nomes, datas, mensagens, guardei cópias digitais em locais seguros, como se estivesse construindo um dossiê invisível para o dia em que tudo viesse à tona. Em meu coração, uma certeza crescia. Quando o Papa morresse, o mundo ouviria. E talvez, só talvez, minhas palavras pudessem ajudar a preparar alguns corações para o que viria. Mas ainda havia mais a ser mostrado. Sentia que aquela experiência não havia terminado. Algo dentro de mim ainda estava se abrindo. Algo que me levaria ainda mais fundo. Foi numa madrugada, enquanto terminava de registrar mais um dos meus áudios, que senti novamente aquela presença sutil. A mesma sensação que me envolvera no além, calor, luz, vibração, mas agora, dentro da minha cela simples no convento, fechei os olhos e respirei fundo. De repente me vi de novo fora do corpo. Desta vez, não fui levada à sala de luz. Fui conduzida por uma espécie de túnel dourado. Mas o que havia do outro lado era surpreendentemente terreno. Um grande arquivo, prateleiras infinitas com livros, documentos, rolos antigos, computadores e até artefatos de outras eras. Um lugar fora do tempo, mas repleto da história humana. A presença ao meu lado. Agora apenas uma consciência luminosa me disse: esta é a biblioteca. Da verdade, aqui estão as memórias da Terra que nunca foram permitidas à humanidade. Meus olhos espirituais percorriam o espaço, e como num sonho lúcido, fui guiada a uma seção específica, religiões e o controle do espírito. Ao tocar um dos livros, as palavras não apenas saltaram das páginas, elas se fundiram ao meu ser. Vi cenas antigas, concílios religiosos alterando textos sagrados para moldar ideologias. Percebi como dogmas foram inseridos propositalmente para limitar a liberdade interior das pessoas, a culpa original, o medo do inferno, a separação entre o humano e o divino. E mais uma vez, vi o Vaticano, vi segredos escondidos em câmaras subterrâneas, artefatos espirituais confiscados, escritos que contradiziam os evangelhos atuais, todos enterrados para preservar o domínio da narrativa oficial. Mas o que me chocou foi ver como tudo isso estava prestes a desmoronar. O livro que eu segurava começou a se dissolver em luz, e ouvi uma frase com clareza total: depois da morte do Papa, as fundações ruirão. O que foi ocultado virá à tona, não por vingança, mas por justiça divina. E você, Claire, foi escolhida para abrir a primeira fresta. E minha consciência foi tomada por um turbilhão de emoções. Eu não era ninguém, apenas uma freira simples, enclausurada. Como poderia carregar esse peso, mas naquele lugar, percebi que o mundo não será salvo por grandes nomes, e sim por pequenos corações dispostos à verdade. De volta ao meu corpo, acordei chorando. O relógio marcava 3:33 da manhã. Minha respiração estava ofegante, mas meu espírito sereno. Agora eu sabia, não era uma escolha, era uma missão. Na manhã seguinte, abri um envelope e escrevi uma carta de próprio punho, endereçada a um jornalista investigativo que eu conhecia de uma entrevista. Antiga, dizia apenas: quando o Papa se for, leia isto em voz alta. O mundo vai precisar ouvir. Guardei a carta junto aos meus cadernos e gravações. O relógio da verdade já havia começado a contar. Com o passar das semanas, os sinais começaram a se intensificar. Na televisão, reportagens cada vez mais frequentes sobre a saúde debilitada do Papa, rumores de renúncia, tensões políticas dentro do Vaticano. Mas, acima de tudo, uma inquietação espiritual global. Pessoas escreviam nas redes sociais sobre sonhos estranhos, sensações de que algo estava para acontecer.
Era como se o inconsciente coletivo já soubesse. Dentro do convento, porém, o clima era de negação. As irmãs continuavam seus rituais diários, suas rezas, como se tudo estivesse em perfeita ordem. Mas eu via nos olhos de algumas delas uma dúvida crescente. E era essa dúvida que me dava esperança. Uma das irmãs mais jovens, a irmã Lucinda, começou a me observar com mais frequência. Um dia, ela me abordou discretamente após o jantar. Irmã Claire, desde que voltou do hospital, a senhora está diferente. Seus olhos, eles brilham de um jeito estranho, como se soubesse de algo que ninguém mais sabe. Eu hesitei, mas algo em sua voz me dizia que podia confiar. Levei-a até minha cela, tranquei a porta e mostrei um dos cadernos, quando ela começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Ao terminar a primeira página, ela me encarou com lágrimas. Meu Deus, isso tudo é real. Sim, e vai acontecer quando o Papa morrer. Verdades que foram enterradas por séculos virão à tona. E não vai ser bonito, vai abalar a fé de muita gente. Mas é necessário. Ela me abraçou com força, como se entendesse que algo muito maior estava em curso. A partir daquele dia, passou a me ajudar em segredo, organizando os materiais, digitalizando trechos, espalhando cópias criptografadas pela internet, como instruções de quando e como deveriam ser divulgadas. Não estávamos mais sozinhas. Outros estavam despertando em silêncio em vários cantos do mundo. Era como uma rede invisível sendo tecida, uma resistência de almas comprometidas com a verdade. E então, numa madrugada fria de dezembro, acordei com a notícia no rádio. Do convento. O Papa foi internado em estado crítico. Senti um calafrio. Sabia que não havia mais volta. Reunimos cadernos, verifiquei as gravações, conferi se tudo estava seguro nos locais combinados. O mundo estava prestes a entrar em um dos seus momentos mais delicados. E eu, uma simples freira, era uma peça-chave num plano muito maior do que poderia compreender. Naquela mesma noite, sonhei com os 3 seres de luz. Eles não disseram nada. Apenas me olharam com uma compaixão tão profunda que chorei ao acordar. O fim de uma era estava próximo. Os dias se tornaram densos como neblina, não pela rotina do convento, que seguia inalterada. As orações, os cânticos, os momentos de silêncio, mas por algo que pairava no ar, como uma profecia viva caminhando lentamente em nossa direção. As notícias começaram a mudar de tom. Emissoras mencionavam discretamente o estado de saúde delicado do Papa. Nada oficial, claro, mas para quem sabia o que procurar, os sinais estavam lá. Aparições canceladas, rumores de desmaios, reuniões internas no Vaticano, que pareciam preparações silenciosas para algo grande. Dentro de mim, a urgência só crescia. Era como se o tempo estivesse esticando seus últimos fios antes de arrebentar. Continuei gravando tudo, revisando cada nota, protegendo as cópias, como quem protege um tesouro sagrado. E mais do que nunca, orando. Não como antes, para um Deus distante, no céu, mas para aquela fonte viva e amorosa que conheci na luz. A fonte que pulsa dentro de todos nós. Houve uma noite em especial, marcada por um vento incomum que soprou forte pelas janelas do convento. Acordei com a sensação clara de que algo havia se movido nos bastidores invisíveis do mundo. Levantei-me e fui até a capela vazia. E, ali, no escuro, ouvi novamente aquela voz interior. Está perto, Claire. Prepare-se. Eles tentarão esconder, mas não conseguirão. Voltei para a cela em silêncio. Sabia que o que vinha não era apenas uma crise religiosa. Era um parto espiritual coletivo. E como todo nascimento, viria com dor, resistência, sangue e libertação. Uma parte de mim ainda queria se esconder, fingir que nada disso estava acontecendo, mas já era tarde. Não havia como desver o que eu vi, nem como desdizer o que agora ardia em minha alma como uma verdade queimada no osso. A igreja treme em silêncio. O mundo, sem saber, se aproxima de um abismo. Não de destruição, mas de revelação. E eu estou pronta. Ou tão pronta quanto uma alma pode estar antes do fim de uma era. O clima dentro do convento mudou.
Não oficialmente, é claro. A rotina seguia rígida. As orações diárias, os jejuns, os cantos em latim, ecoando nos corredores frios. Mas havia olhares trocados em silêncio, preocupações mal disfarçadas. Algumas irmãs cochichavam sobre o sumiço do Papa. Dos noticiários, outras diziam que era apenas descanso espiritual. Mas eu sabia que os muros estavam rangendo por dentro. A irmã Lucinda passou a me visitar com frequência. E juntas, organizamos o último pacote de informações. Vídeos, áudios, transcrições da minha experiência. Tudo criptografado, tudo salvo em locais seguros. Uma cópia final foi selada em um envelope com uma única instrução: abrir somente quando o Papa se for. Apenas escrever essas palavras fez minha mão tremer, não por medo do que viria, mas pelo peso do momento que se aproximava. Um ponto de virada. Numa noite particularmente silenciosa, tive um sonho lúcido. Estava novamente na sala de luz. Os 3 seres me olhavam com ternura, mas sem palavras. Apenas me mostraram a imagem de uma enorme basílica rachando bem no centro como um ovo prestes a se romper. Dela saía uma luz tão intensa que cegava, mas era uma luz boa, libertadora. Uma voz disse: a verdade é como a aurora. Pode ser adiada, mas nunca impedida. Acordei com lágrimas nos olhos. Sabia que a aurora estava próxima. O mundo do dormir. Mas o céu já começava a clarear. O Papa ainda vive. E com cada dia que se passa, a atenção aumenta. A estrutura balança. As perguntas crescem. E o espírito invisível e calmo se prepara para varrer a poeira dos séculos. Agora, tudo o que posso fazer é esperar. Como se espera um terremoto já previsto, sentindo os tremores discretos antes da grande ruptura. E eu estou aqui, firme, com a alma aberta e o coração desperto, à beira da verdade. Os dias têm passado lentamente, como se o tempo se esticasse antes de um grande acontecimento. O Papa ainda vive, mas mal aparece. Está recluso, dizem os noticiários. Frágil, silencioso, eu o vejo com frequência em sonhos. Seus olhos me fitam, cheios de um cansaço que vai além do físico, um cansaço de quem carrega segredos demais. Assim, às vezes acordo no meio da noite com o coração acelerado. O mundo parece segurar a respiração junto comigo. Minhas gravações estão prontas, meus cadernos organizados, as cópias protegidas e distribuídas como combinamos. A carta, selada, aguarda em mãos confiáveis. Tudo o que poderia fazer já foi feito, mas é difícil viver com o peso de saber e não poder gritar. Ainda caminho pelas alas do convento, rezando com as outras irmãs, sorrindo, fingindo que sou apenas mais uma no coro. Mas por dentro, sinto que carrego uma chama acesa no meio de um campo de feno seco. Já não tenho medo. O medo desapareceu na luz. O que restou é uma estranha mistura de paz e urgência, como se meu papel estivesse cumprido. E agora, tudo dependesse de uma linha, tênue e do destino. Às vezes me pergunto o que acontecerá comigo depois. Serei silenciada, caçada, esquecida, ou serei apenas uma semente? Uma entre tantas outras que, ao cair no solo fértil de corações sinceros, florescerão quando a hora chegar. Ninguém sabe o dia exato. Mas eu sinto, está perto, muito perto. E quando chegar, quando os sinos tocarem e os jornais anunciarem a partida do homem que durante anos foi o rosto da igreja, o mundo vai mudar. Não de forma súbita talvez, mas como uma rachadura numa parede antiga, uma pequena fenda que com o tempo revelará o que sempre esteve escondido atrás dela. Não conto essa história para ser ouvida. Conto porque preciso. Porque a verdade, quando a tocamos com o coração limpo, não nos deixa mais em paz enquanto não for compartilhada. Talvez você que me ouve não esteja pronto para acreditar. E está tudo bem. Eu também não estava. Mas quando o tempo vier e virá, você lembrará dessas palavras. A morte de um homem trará o renascimento de muitas almas. Até lá, espero. Confio, não na igreja,
mas na luz que conheci dentro dela.